Vamos ver no Onde é o que vocês estão enorme pedindo. felicidade. Afirmamos que seu pedido de mudança de nome foi aceito com sucesso. Agora seu nome é oficialmente Douglas Alexandre. Beijos. Você é burro, hein? Meu nome não é esse não, merda. Natal, uma prática comemorada e realizada por muitos O gato do homem tá muito louco ali. povos, muitas nações e muitas pessoas ao redor do mundo. Você está escutando muitos barulhos, isso porque os gatos não param, a não ser quando estão dormindo. Bom, e qual é a verdadeira história por trás do Natal? O que te contaram é a verdade? O que trouxeram a todos esses milênios para cá é a verdade sobre o Natal? Devemos comemorar o nascimento de Jesus Cristo, como eles nos dizem? Hoje você vai saber qual a verdadeira história por trás. Vocês querem que eu já adianto pra vocês a verdadeira história do Natal? Ah, não vou estragar o vídeo não, vai. A gente já viu isso na live, já mostrei pra vocês já, mas faz tempo. Do Natal. E Provavelmente nem todos que estão aí já viram ou sabem, né? se igrejas, denominações, templos denominacionais estão corretos em comemorar o Natal em suas casas, com suas famílias, e até colocar a árvore de Natal com luzinhas em seus templos de pedra. Isso é certo ou errado biblicamente? Aonde está escrito Não adianta. que devemos fazer isso? Essas e muitas outras informações você vai aprender hoje nesse vídeo. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Yahushua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo, nela nós não encontramos a data do nascimento do Messias. E então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Essa é a pergunta que todos deveriam responder e devem responder biblicamente. O Natal no dia 25 de dezembro, na verdade, ninguém deve comemorá-lo, pois ele não é bíblico. Por acaso você já achou o Natal na Bíblia? Obviamente que não. Mas é claro que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, ou seja, AC e DC. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Vai ter gente ansiosa com esse vídeo chão de Jesus. Ah, é normal, sempre tem as pessoas que ficam ansiosinhas com a verdade, né? Mas lembrem-se, a verdade é pra te libertar. A verdade, ela não te prejudica em nada. Você não precisa ficar aí ansioso por causa disso, cara. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou reagir aqui ao vídeo e a gente vai tirando as dúvidas e a gente vai comentando a respeito. De fato, o Messias veio a essa terra. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as renas, os duendes e os presentes para confundir o real sentido do Natal. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe. E à medida que vão crescendo, descobrem que o Papai Noel, na verdade, não existe e nunca existiu. E que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente também passam a não dar muito crédito a Yahushua HaMashiach, que é o Messias. Como se ele também passasse a fazer parte desta farsa toda do Natal. Se o Jesus nasceu no dia do Natal, por que a figura principal do Natal é o Papai Noel? É estranho, né? É, mas é muito claro, irmão. Você sabe qual que é o propósito do Natal? O que o sistema pensou? Eles disseram assim: vamos criar uma data aqui que supostamente enalteceria Jesus, porque supostamente seria a data de nascimento dele, que já é uma mentira. Jesus não nasceu no dia 25. E eles utilizaram uma romantização em cima dessa data para, primeiro, consumo, movimentar a indústria, fazer as pessoas gastarem bastante dinheiro. E segundo, é uma fábrica de gerar ateu, cara. Isso contribui para o ateísmo, para a perda de referência das pessoas, né? Então, assim, tem tudo. Por trás de tudo existe uma estratégia. Nada é por acaso. O Natal não é comemorado por acaso, tá? Aí a gente vai entrar na parte da comemoração. Você com a sua família aí. Isso aí é outra história. Chega no Natal, sua família se reúne para conversar. Aquele clima bom, gostoso, bacana. Ninguém vai ficar idolatrando Papai Noel. Todo mundo já é adulto, todo mundo já sabe. Isso aí é outra história, tá? Região autônoma mandou 5 Nada a ver. reais.
Agora, você precisa saber qual é a raiz do porquê de existir essa data. Entendeu? Esse é o ponto. Porque, querendo ou não, quando você era criança, você se sentia bem no Natal. E não é porque você sabia da verdade do Natal ou da mentira. Você não sabia nada, você só gostava do Natal porque você tinha sua mãe e seu pai ali te dando um presente, ficando com você, dando atenção, às vezes te levava pra passear. É esse sentimento de família que importa nessas datas aí, certo? Então o importante é você saber a verdade por trás das coisas. O importante é celebrar com a sua família, irmão, tá? Tendo um sentimento bom. Isso não significa que você não tenha que saber qual que é a raiz disso daí. É a mesma coisa aniversário, irmão. Já parou pra pensar, tipo assim, por que você comemora o dia do seu aniversário? Eu, por exemplo, quando chega no meu aniversário, você acha que eu tô preocupado em fazer uma mega festa, em ficar gastando dinheiro? É o contrário. Eu quero ficar com as pessoas da minha família, cara, pra conversar. Mesma coisa no Natal. O que vai acontecer no Natal? Tô preocupado com o Papai Noel? Não. Tô preocupado com a árvore de Natal, embora eu ache bonita, e eu sei que ela é de raiz pagã? Não tô preocupado. A única coisa, ficar com a família. Dar risada, conversar. Entendeu? É basicamente isso, certo? Por isso que eu tô falando. Você não tem que levar coisas para um extremismo. Porque tem gente que fica bitolada com essas coisas, cara. Responde uma dúvida. Isso daí não é saudável para sua mente. Xandão, você fala certo? que não teria como um peixe sair da água, mas você já viu esse peixe? Mudskipper, cara, ele parece um sapo manja. Tava vez que eu vejo algo assim, começo a duvidar do que realmente é real na Bíblia. O que você acha? Tamo junto, vai tomando. Bom, eu já tenho plena certeza que o que está escrito na Bíblia é verdade, né? Você está na trajetória ainda de compreender. Continue. Não pare. Você vai compreender. Mais cedo ou mais tarde. E isso é muito sério, pois trata-se da fé. E a fé não em qualquer coisa, mas sim a fé no Salvador, aquele que pode, literalmente, salvar as pessoas da condenação dos seus pecados. Então isso é muito sério. Para podermos entender esse assunto, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar aos dias de Noé, e a partir daí nós podemos entender como surgiu esse costume do Natal. Páscoa é bíblico e foi distorcida. Páscoa é bíblica e foi distorcida também. Eles distorceram muita coisa, né, cara? Logo vou muita coisa. Posso contar. É o que eu tô falando. Aonde você nos recomenda comprar? Bitcoin pela BIPA? Pode. Dependendo do valor que você for comprar, pode. Se você for comprar valores mais altos, você pode usar outras corretoras, que às vezes pode ser mais vantajoso. Não, mas carnaval, pelo amor de Deus, né, irmão? Nem... por favor. O Natal é uma festa que tem raiz pagã? É. O carnaval... Irmão, carnaval não é nem só uma questão de ser pagão. O bagulho é pra cultuar o diabo, velho. Porra, puta que pariu, né? Tipo assim, você sair no carnaval, sei lá, no meio daquelas... Tipo que nem os caras fecham aquelas ruas do Rio de Janeiro, Salvador, essas grandes cidades. Você ir lá pro meio daquela muvuca, irmão, você tá maluco. A pessoa tem que ter um parafuso a menos. O bagulho é nojento, tá? Totalmente nojento. Eu, na minha época de infância, quando tinha carnaval aqui na minha cidade, não era daquele jeito, não. Hoje o nível é muito pior. Carnaval é outra pegada, velho. Não tem nem comparação com Natal, ou com Páscoa, ou qualquer outro feriado. Carnaval é péssimo. Carnaval é muito ruim, velho. Você tá louco. Tem como não. E podemos também aproveitar para falar de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas. Por exemplo, quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro? Quem é a mulher da moeda? Cara ou coroa? De quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Essas e outras informações você saberá a resposta até o final desse vídeo. Pois bem, entremos na história retornando ao livro de Gênesis. Neste livro passa-se o momento de uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através desta salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia relata que Noé bebeu vinho e embriagou-se, e tirou as suas roupas e achava-se nu. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 21. E dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição... Preste atenção na história. A playlist do Rômulo Ribeiro sobre as doutrinas salvíficas. Playlist top que transmite muito conhecimento. Na verdade, a playlist que a gente tem que ver, que é oportuna de ver nesse momento, é o Apocalipse. Aquilo é importante, a gente vai reagir a isso, tá? É importante que vocês saibam o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse, velho, que é o que a gente tá passando. Havia um chamado Cã.
porra é Esse essa, filho, velho? ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu e correu para contar para seus outros irmãos. Ele envergonhou o pai dele. Mandou R$5,01. Constrangiu o próprio pai. Super. Aprendi na igreja sobre a mentira do Natal. Na verdade, a festa verdadeira é a festa de Hanukkah, citada na Bíblia, ou seja, festa das luzes que tem a ver com o nascimento do Messias. As festas bíblicas que o Criador diz pra gente comemorar, infelizmente a gente, culturalmente falando, a gente nunca fez, cara. A gente nem sabe quais são as festas bíblicas. Porque não é da cultura, entendeu? É o que eu falo sempre, a gente já nasce dentro de um contexto, a gente já aprende coisas que são pagãs, a gente comemora, fica enraizado. Tipo assim, infelizmente não tem como fugir disso. Isso faz parte de uma lavagem cerebral. Isso faz parte da Matrix. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com os rostos virados. Pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Desta forma, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, que a Bíblia diz que era pai de Canaã. Canaã, onde habitavam posteriormente muitos Chama o Rômulo pra fazer uma live. Vou tentar ajeitar isso aí. povos que eram bem malignos, segundo a Escritura, e que por isso o Criador permitiu e ordenou que houvessem algumas guerras para eliminar o mal daquela região, para que o povo de Israel ali então habitasse. Noé disse que a descendência de Cã agora passaria a ser escrava de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, e foi exatamente isso que aconteceu. Estando fora dos planos do Criador e amaldiçoado pelo pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este o conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semíramis. Ó, aqui começa a parada aí, ó, cabalística. Pega a visão. Que era uma mistura de Jezabel, esposa de Acabe, com Kamala Harris. E desse relacionamento nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da rebeldia. Ele foi uma espécie de Hitler daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador. É verdade que você quem gravou o Lucas louco no banho? Gravei sua mãe lá no banho, seu merda! Tá da puta, biblical, vai tomando. Esse cara aqui, ele foi um demônio, tá, rapaziada? Em outras palavras. Gustavo mandou R$5. Certo? Fala, Xandão. Assiste Esse aí. cara... Contra 20 esquerdistas. Esse cara aqui, ele era totalmente satânico, ele escravizava as pessoas, ele era um ditador, e ele tava construindo lá a tal da torre que queria tocar os céus. Ele queria ser grande igual Deus. A pira do cara, né? Bem comum isso nos dias de hoje, inclusive, né? Tem inclusive uma agência aí que faz exatamente a mesma coisa. Que vai dominar o céu aí, que fica fazendo propaganda de dominar o céu. Que vai dominar a morada do Criador. Então, vai vendo. Da história. Como está escrito em Gênesis 10:8. Ele construiu diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Não precisa nem falar porque que a Globo fez uma novela, inclusive, que chamava Babilônia. Não preciso nem falar o que passava nessa bosta dessa novela, né? Gabriel de Goiânia mandou R$5,01. Pura verdade super. Para quem quiser começar a seguir o Criador, começa praticando o Shabat, que inclusive é um mandamento bíblico que quase NGM fala hoje em dia. Ah, cara, mas isso aí é complicado, velho. Eu já não entro nisso aí porque eu não falo para as pessoas que elas têm que guardar o sábado. Eu não vou falar isso. Porque dentro do contexto atual nosso, tem gente que trabalha. Não tem como, cara. Não é assim, não. Eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu entendo a importância. Eu acho que todo mundo que possa ir guardar o sábado, isso é bom. Mas assim, não é uma coisa que você possa impor ou exigir. Sinal ver é beta e tipo assim, traço. Tem coisas muito mais importantes que eu acho que o cara tem que fazer pra agradar o Criador, entendeu? Do que prejudicar a si mesmo, perdendo o seu emprego. Tipo, não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas, elas começam a ter conhecimento bíblico, mas elas viram extremistas. Com coisas que não tem motivo de ser, entendeu? Então assim... Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num lugar só, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra, Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol.
Veja a que ponto chega o... Não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada. O cara se intitula de Deus Sol. Tipo assim, o cara é pagão 100% mesmo, né? E hoje em dia, a NASA e os fanáticos do espaço, eles bajulam o Sol. Falaram, inclusive, e defendem alguns deles, que a Terra que existe na água não vem da própria Terra, veio do Sol. Henrique Brunetti mandou R$5. O espaço que trouxe as coisas pra gente aqui. Vai trazendo. Igual o iFood. É o meteoro, é o cometa, é o Sol, vai providenciando. delírio humano. Os caras literalmente distorcem completamente a palavra, velho. É uma distorção. Muito elevado, olhos altivos, uma mente altiva, e por isso ele se intitulava o Deus Sol e exigia adoração. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Samuel Crast mandou R$5. Xande, olha esse vídeo. Sim, ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis então deteve para si o título de deusa. Porque se o filho e marido ao mesmo tempo dizia que era Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a própria lua. E o Zion está miando. Não sei porquê. Volte e meia ele fica miando. Já comeu? Xanxan mandou R$5. Xanxan, você está com os braços mais finos. Você parou com a pupunha Xanxazinho. Você acha Conta mesmo pra nós. que eu tô com o braço mais fino? Eu acho que não. É uma página em branco. E o meu presente é o tempo que mais importa. Não, tipo assim, o ser humano, velho, vocês percebem como que é fácil pro demônio? É fácil. O cara podia ir por qualquer lugar pisando no chão. Ele pisou no local. Eu e o Pajé Deixa estamos com nossos aliados prontos para atacar vossa estadia para pegar a placa, que é nossa por direito. Vocês que se fodam. Já bebeu, tem cama, tem castelo, tem uma casa inteira para ele e está miando. Sim, os gatos são assim, né? Engraçadinho. Mas o que é isso? O Zion mamando na própria coberta e fazendo massagem no vazio, com suas patinhas. E a Zoe aí, no conforto do túnel. O tio-avô de Nimrod, Sem, o matou, despedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: peraí, um Deus não morre, um Deus não pode morrer. Eu não posso perder o meu poder. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era o Sol. E falava que ele era o Sol. Então veja bem, Semíramis inventou uma historinha mirabolante para enganar o povo. Mandou R$10. Porque ela estava... Blasfêmia total, lógico. Bacalhou tudo. Graças a você conseguir uns 30 inscritos, poderia de novo. Já divulga, irmão. Pega a visão na aula. No poder porque ela era esposa do Deus Sol. Quando Nimrod morreu, por permissão do Criador, porque o próprio tio dele o matou, ele era um tirano nessa terra, logo Semíramis, para não ficar para trás, para não ser mais uma ninguém, ela inventou: não, peraí, um Deus não morre. Então ele foi apenas para o lugar dele, que é o Sol. E automaticamente ela começou aí então se auto-intitular a deusa Lua e Nimrod o Deus Sol. Nimrod Tipo assim, literalmente só piora, né? é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são das descendências vindas após Nimrod, e os senhores do mundo são os seus seguidores. Por isso o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod.
Nesse meio tempo, então, ela fica grávida. Mas como poderia? Seu marido, que ao mesmo tempo era filho e era o sol. Então, ela contou mais uma história mítica. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas, na verdade, é mais do que óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é lógico. Mas adianta falar que a grama é verde? Não, eles querem a grama azul. Eles querem a mentira, caralho. Eles querem o paganismo, a desgraça, o Sheol. Semiramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo o mundo. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8:14 a 18. No verso 14 diz: levou-me à entrada da porta da casa de Yahuá, do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando. Super reage o link que te mandei e você mesmo gritando seu urubu do... Tá bom, espera nessa porra! Quem? Chorando a Tamuz. Ezequiel 8:14 fala de Tamuz. E já no verso 13, o contexto, o Criador ainda falou: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então o Criador está mostrando as abominações que o povo estava fazendo. E aqui uma delas era chorando a Tamuz, que era filho de Semiramis com Nimrod. Então o pessoal estava literalmente adorando os pagãos. Verso 15, disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Por que abominação? Porque isso era uma idolatria. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Yahuá, e eis que estavam à entrada do templo do Criador, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Criador e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Nesse momento, então, estavam adorando a Tamuz e a... Rapaziadas, percebam uma coisa aqui. Não existe nada de novo abaixo do sol. Vocês percebem que hoje em dia as pessoas, infelizmente, elas fazem exatamente a mesma coisa? Elas adoram o sol, adoram os planetas. Elas adoram, cara. É mesma, ó, isso aqui, cara. Ó, ó. O que é esse modelo heliocêntrico aqui, rapaziada? O Sol no centro do universo. O que representa isso daqui? Se a Bíblia diz que a Terra é o centro e os astros servem à Terra e o heliocentrismo diz o contrário, quem que é o pagão da história? Fala pra mim. Vocês percebem o porquê disso daqui ser dessa forma? Ó? Do Sol ser o mais importante, de tudo girar em torno dele? O heliocentrismo é o modelo pagão. Vocês entendem por que as pessoas que acreditam na NASA, etc., elas idolatram essas coisas aqui, ó? É Saturno, é Marte, é Júpiter. É a mesma coisa. É o mesmo filme. É exatamente o mesmo filme passando na sua cara. Não tem nada de novo na Terra acontecendo. A Bíblia já falou tudo. Mas, claro que é muito mais fácil falar que o Xandão é um lunático de falar esse tipo de coisa. Ah, ele é terraplanista. Fazer o quê, né? Paciência. Nimrod, pois estavam adorando o sol, que Nimrod se auto-intitulava Sir, e que depois Semiramis, sua mulher e esposa, disse que Tamuz também era o filho do deus Sol. Olha o nível da abominação. Então o verso 17 diz assim, então... Vocês conseguem entender um motivo pelo qual é muito importante para o sistema tirar a referência da sua vida? Fazer você acreditar que a Terra é só mais uma? Que você é só mais um? Faz todo sentido isso daí. Eles desviam totalmente o foco da sua vida, que deveria ser o Criador, para quê? Para coisas pagãs. Muito simples. Para quem é desperto, né, espiritualmente falando. Para quem é cego, nunca vai entender. Mas para as pessoas que vão despertar, que estão em processo de despertar, elas vão acabar entendendo. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa Tamo junto, Nerdola! Eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me?
ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O Criador está dizendo que essas pessoas que fazem isso, ou seja, a comemoração do Natal desperta a ira, provoca a ira e furor do Criador. Mesmo que as pessoas gritem implorando, não terá piedade. O juízo vai vir e vem por causa disso. Porque segundo o próprio Criador, isso é uma abominação. Tammuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Depois que Semiramis deu à luz a Tammuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol agora, reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Para quem não sabe, a teoria herética e falsa da reencarnação surgiu daí. Quem acredita em reencarnação está acreditando em um mito pagão inventado por uma doida. Eu sou rica! Numa certa vez, o garoto Tammuz estava no mato caçando e acabou morrendo. Mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semiramis, para não dizer que seu filho havia morrido, como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. Xandão, você está me libertando. No começo eu achava essa ideia de terra plana maluquice, mas agora estou entendendo melhor. Irmão, eu já expliquei pra vocês. Nenhum de vocês estão nessa live aqui por acaso. Minha ascensão na internet veio através de um propósito. O propósito é exatamente isso daí que vocês estão vendo, tá? Vocês estão acompanhando melhor do que ninguém as etapas do Super Xandão, desde a ascensão até agora, questão do algoritmo, a queda de viewers, tudo. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo, tá? Isso daqui tem um propósito. Então, Bob muito louco mandou R$5. vocês não estão aqui por Ainda acaso. reclamam. Pinheiro. E Semiramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz. E toda a data de aniversário de Tammuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como um símbolo do renascimento de Tammuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Então foi exatamente daí que surgiu o costume dos povos de irem lá no meio do mato, cortarem um pedaço de pinheiro, colocar dentro de suas casas e comemorar o Natal. O problema é que estão, na verdade, homenageando a Tammuz fazendo isso, e não o Messias. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semiramis, diz a história, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Logo, a prática de se dar presentes para as pessoas justamente na época de Natal e deixar esses presentes ao pé da árvore de Natal é, na verdade, uma homenagem a Tammuz, presentes a toda essa pseudocultura pagã. A própria Semiramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas para ter os seus... Miguel Gonçalves superchatei R$2. Sabia que 6x 2000 igual ao raio do sol em milhas. O Miguel falou aqui assim, sabia que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 2000 é igual ao raio do sol em milhas? Sim. Só idiotas acham que isso daí é uma coincidência. Toda a número... Eu já expliquei isso também aqui. Para os caras que controlam o mundo, para esse sistema satânico, a numerologia é muito importante. Símbolos são importantes. Isso carrega uma energia. Não existe coincidência. Aliás, não existe acaso no modelo do globo. A matemática descrita por trás... É a mesma coisa da rotação da Terra. Qual que é a velocidade da rotação da Terra em torno do próprio eixo? 1666. Todo mundo sabe que 666 é o número da besta. Isso é bíblico. Então você encontra essa referência, em tudo quanto é lugar. Tá? Mas claro, você acha que as pessoas vão entender isso? Não, elas... isso aí é só um número. É porque é assim mesmo. E é isso aí, velho. Tá ligado, Cussal? Você é bitolado, Cussal. É isso. Enfim, a ignorância, irmão, leva à desgraça. Leva à desgraça, não tem jeito.
seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça, porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança, e do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, de ruim, era colocado do outro lado do prato da balança. E aí haveria que ter justiça para qual lado da balança pesaria mais. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Jesus, o Sempre que caminho, a você verdade ver, e a então, vida uma mandou estátua R$5. com o rosto de mulher e Xandão, parecendo você é iluminado. Obrigado por tudo. Consegui, graças a Deus, comprar uma moto com muito sacrifício. Tô pensando em sair de casa para trabalhar. A convivência aqui não é boa. Por isso quero ir. Você aconselha isso? Lógico, Deus irmão. te abençoe. Obrigado certeza. por tudo. Só vai. Você vai ganhar aí uma maturidade gigantesca. mulher e ter uma balança junto com ela. Isso é símbolo pagão de milênios atrás que simboliza Semíramis, a mulher que foi Que N tem nada a ver enfeitar uma árvore com luzes que N significa nada. Então, ô Fabiano, é que isso daí, cara, enfeitar uma árvore com luz, cara, não é isso, velho. A mensagem mais importante não tem a ver com a árvore, irmão. Você precisa pensar que, assim, ó, presta atenção no que eu vou te explicar. Santana Superchat. Espera só passar esse superchat. Se seu filho quiser comemorar o Natal, você não vai deixar? Isso é lúdico pra criança. Na escola todas irão ter pinheiros decorados e presentes. Você precisa entender o seguinte. Quem criou o mundo? Quem criou as árvores, os bichos, tudo? É Deus. Pinheiro não é... Os pinheiros não são uma criação do demônio. O demônio não cria nada. Ele subverte. Ele inverte as coisas. Ele usa de coisas que Deus criou e inverte a lógica. O fato de você ter um pinheiro na sua casa nunca vai significar que você é um pagão que adora Nimrod. A não ser que você seja. A não ser que você saiba de tudo, toda essa história aqui e você seja um cara satânico. Tem pessoas que são assim. Enquanto tem pessoas que estão lá com a família delas comemorando o Natal de um jeito totalmente assim, elas não sabem de nada desse contexto aqui. Elas só estão ali junto com a família delas. Elas olham pro pinheiro ali, pra árvore, elas só acham bonita. Uma árvore enfeitada. Qualquer pessoa acha bonito. Isso por si só não significa nada. Agora, você pode ter certeza. Tem pessoas no Natal que estão fazendo ritual satânico. Que são devotas ao demônio. Esse é o verdadeiro Natal deles. Certo? O que você precisa entender só é o significado real das coisas para não ser um gado. Para não ser pego desprevenido. Entendeu? A partir do momento que você idolatra Natal, que você Lista de frases tem de viado simpatia por uma data que você sabe que foi criada com base no paganismo, aí você começa a ter um problema. Como essa porra e me Então, tipo assim, eu, por exemplo, em qualquer lugar que eu esteja, se tiver lá um pinheiro, uma árvore, eu sei da história. Mas eu sei que a pessoa que colocou aquilo lá, ela não colocou com esse propósito. Ela colocou a árvore enfeitada lá porque ela acha bonita. Que traz um sentimento bom pra ela. Se foi Deus que criou e a pessoa tem um significado positivo e bom, ela aprendeu ali a comemorar com a família dela, não vejo problema nisso. Entendeu? Então por isso que eu tô falando, eu nesse sentido não sou extremista. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó, que talvez fique até mais claro pra você. A Semíramis... Puta! Eu vou te dar outro exemplo aqui pra você entender, ó. Você sabe o que é isso aqui, ó? Esse símbolo que todas as pessoas que cursam faculdade de Direito usam. Isso daqui é um símbolo pagão. Isso aí é Semíramis. Você vai deixar de fazer uma faculdade de Direito por causa disso? Quer outro? Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é pagão. Tem origem subvertida também, isso daqui. Você vai deixar de fazer uma faculdade de medicina? Não vai. Entenda. Por isso que eu tô falando. Extremismos, eles não fazem sentido e não são bons pra você. Por quê? Você está inserido num mundo pagão e não há o que fazer sobre isso. Se você quer, vamos supor agora, quando você tiver sua casa, sua família, quando você for criar os seus filhos, você vai poder educar eles, explicar toda essa história pra eles. A sua mulher também saberá dessa história. Se a partir dali vocês decidirem não ter mais o pinheiro,
dentro da casa de vocês para celebrar o Natal, beleza. Perfeito, que assim seja. O que eu tô dizendo pra você é que o fato de hoje sua família colocar um pinheiro na sala de sua casa não é porque eles são pagãos adoradores do demônio, irmão. Porra, não. É porque eles acham bonito, eles têm um sentimento bom. Eu, quando era criança na minha casa, sempre teve isso. Tem hoje, aqui, no Natal, a minha esposa colocou uma árvore lá. Eu tenho ciência de tudo isso. Só que isso daí não afeta em nada no contexto geral. São detalhes, entendeu? A proposta, obviamente, não é idolatrar Nimrod. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o que é interessante para as pessoas elas saberem, certo? Da verdade, para não caírem em idolatrias, para não serem enganadas, certo? É isso que eu penso. Esposa e mãe do próprio filho. A galera quer ver problema em tudo, curta a parada com a família e já era. Os caras vão ficar pensando em coisas, tipo assim, ninguém nem sabe disso daí, cara. A maioria das pessoas nem sabe dessa história do Natal. Se Tipo sou assim. casado e 100% fiel, posso olhar para outras bundas das mulheres na rua só por achar bonito. Sei que N vou trair, vou só admirar. Ô Fabiano, mas isso daí é uma das perguntas mais burras. Olha a pergunta do cara. Sou casado e 100% fiel. Posso olhar para outras bundas das mulheres na rua só por achar bonito? Sei que não vou trair, vou só admirar. Como que você tem coragem de falar que você é 100% fiel, você tá admirando, irmão, a bunda de outras mulheres, cara? A partir do momento que você olha com cobiça para outra mulher, acabou. Isso aí já é traição. Seu burro, chacal, energúmeno, patife, mentecapto. R$400 de Bitcoin, irmão. Não sei se isso é bom, mas é um bom começo. Claro que é um bom começo, irmão. Inventou todas essas heresias pagãs. Da Caralho, como pode ser burro assim? crença e das organizações de semínios surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, parece mentira, mas não é. É Semiramis, a mulher da nota e a estátua. Que você mandou R$5. Xande viu os rituais satânicos que estão acontecendo em São Paulo. O que podemos fazer a respeito? Vamos montar um grupo no WhatsApp para que possamos tramar nossa rebelião contra a escória satânica comandada pela princesa do inferno. Manda sequência. Salve, irmão. Cara, você não tem capacidade nem de ser o presidente de um grêmio estudantil, infantil. Até a quarta série. Para de falar Anja bosta. mandou R$5 e Você não vai 20 fazer centavos. revolução de nada. Fala Você é um moleque super defasado. Queria pedir A melhor licença coisa que você pode pro fazer Kevin é Kennedy. pedir perdão pra Deus e ser um cara tão burro e fazer sua parte só. Só de você ser uma pessoa boa, irmão, você não tem noção do impacto positivo que você tá causando no mundo. Ah, grupo no WhatsApp é meu peru. Da Liberdade. Que homenagem poderia ser maior do que essa para os senhores do mundo? Bob desce Colocar com no visão, dinheiro tridente o satânico rosto mandou de quem está sendo R$5. homenageado. Nesse caso, Semiramis. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será concedido. Ó, o símbolo das notas de dinheiro, pagão. Tudo é pagão, rapaziada. Tudo é pagão. Por isso eles fazem isso. Então, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, filho do Deus Sol, e Semiramis, mãe e esposa de Deus e rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, que era o próximo reino, só que com outros nomes. Então caiu esse império e surgiu um novo império, através de um jovem chamado Alexandre, o Grande. E o Império Grego então começa a crescer, e os mesmos deuses são levados para a Grécia, e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus, Tamuz passa a ser Eros, e Semiramis passa a ser Xandão do Gás mandou Afrodite. R$5. No Oi, Egito, Xandão, Nimrod entrei passa a agora ser na Osíris, live. Olha Como isso. você está... Tamuz passa a ser Horus, e Semiramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano. Cara, impressionante como tem satanismo em tudo. É por isso que eu tô falando, você não vai fugir do paganismo. Sabe qual que é a única forma de você fugir? Talvez, nem assim ainda, capaz. Mas assim, seria tipo, você viver numa floresta, isolado, assim. Uma parada, tipo,
muito absurdo, assim. Seria um negócio totalmente extremista mesmo, entendeu? Então... E acontece a mesma coisa. Os deuses persas, egípcios... Nós somos criados numa cultura pagã. Não tem como fugir disso. Mandou R$5. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Biblical dobre. Brabo. Yahua sempre. Então não adianta, rapaziada. Por isso que nós não vamos resolver o problema do mundo. Entenda isso. O que você precisa é não ser um gado. Você precisa apenas saber a raiz das coisas para não ser enganado. Não acabar idolatrando, cometendo pecados. Só isso. O resto se apega a Deus. Ele que vai resolver essa parada. Você não vai resolver nada, velho, do mundo. Não adianta. Não é se revoltando contra a nota de real que é pagã. Não é se revoltando contra o curso das universidades que tem simbologia pagã. Não é se revoltando contra o Pinheiro. Não adianta, rapaziada. Não adianta. E gregos somam-se aos deuses babilônicos com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana de Nimrod. E chega aos nossos dias, nós temos Semíramis espalhada por... Não tem internet na floresta. Ué, mas essa é a principal vantagem? O milanguzano de boa mandou R$5. Essa que é a principal vantagem? Seu burro. Gosta, né? Ficar sentado nessa cadeira cheirando a cu suado. Eu sou o contrário, gosto de fazer as coisas, tentar pelo menos, porque foi o Naruto que me ensinou a ser forte. Bukue ensinou a ser leal, ponto, estou confiante. Tá confiante que vai dar tudo errado. Rei do Jodo mandou R$5. Não esquece de me pagar, meu cozinho não é de graça. Xandão, você precisa de Tadala fila tá broxa. Como é que você sabe disso? Sua mãe te falou? Filha da... todo o lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, mais conhecida como Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. Então esse é um assunto extremamente complexo, histórico, religioso e também pagão. Todos esses deuses ou falsas crenças que muitas pessoas têm, a origem disso tudo é lá da família de Nimrod, com Semíramis e Tamuz. Então eles fizeram ali uma trindade. E daí surgiram todos os falsos deuses dessa terra, porque foi daí que começaram a adorar o sol, a lua e outras coisas, e outras entidades, e outros nomes e outros deuses. E as pessoas sempre procuram deuses para acreditar e seguir. Logo, virou hoje toda essa salada de fruta blaster de heresia, e paganismo, e falsas crenças, e falsos deuses, e as pessoas acabam seguindo isso. E por isso muitos estão perdidos. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz. E a transliteração para os nossos dias, infelizmente, acredite se quiser, é Jesus. Vídeo altamente básico, velho. Isso aqui é... As pessoas, principalmente esse finalzinho aqui, né? Quando chegou na conclusão, assim, dos dias atuais. O cara precisa ter já um nível de despertar muito grande para entender isso daí. Não é qualquer um que vai entender, não.